Olá, sou o Thiago, vou falar um pouquinho sobre o que é inteligência artificial. Inteligência artificial é uma área da ciência da computação que é responsável por simular o comportamento humano, né, usando máquinas e softwares. Indo um pouco contra o que a gente vê em filmes ou em séries que tem aqueles robôs que dominam a raça humana, não é bem assim que funciona. O objetivo da inteligência artificial é executar atividades humanas que, por sua vez, podem ser repetitivas, mais complexas, ou, por exemplo, como dirigir um automóvel, como é o veículo autônomo da Tesla que já temos hoje em dia. Então, pensando por esse lado, a gente pode pensar que a inteligência artificial está muito mais no nosso dia a dia do que a gente pensa. Por exemplo, quando nós vamos fazer algumas compras online, buscar algum tênis ou alguma televisão, por exemplo, e depois de algum tempo, esse mesmo anúncio da mesma televisão ou do mesmo tênis que estávamos procurando aparece na nossa timeline de alguma rede social, do Instagram, do Facebook. É, Você também pode encontrar isso com um grande potencial para empresas, porque quando você inclui inteligência artificial em empresas, a gente pode falar que aumenta muito a produtividade, porque a chance de erro é muito menor do que um humano, porque ela já conhece todos os sistemas, já conhece comportamentos, então ela pode fazer uma tomada de decisão controlada, possibilitando a taxa de erro de softwares ou de hardwares sendo muito baixa, né? Então, o conceito de inteligência artificial está relacionada à solução de tecnologias de realizar atividades de modo inteligente. As IAs elas também podem aprender por conta, que é um processo chamado de machine learning, que elas vão aprendendo conforme elas executam as atividades, tá? A gente consegue também aplicar esse machine learning, como por exemplo em reconhecimento de voz nos celulares ou de reconhecimento facial, entre outras tecnologias. Bom, falando um pouco sobre a história da inteligência artificial, muito antes dela oficialmente surgir no mundo, a inteligência artificial já dava os seus primeiros passos com alguns protagonistas que tentaram fazer a máquina ter a mesma ação de pensar e interagir que um ser humano. Um dos seus protagonistas iniciais foi Alan Turing, com seus testes de máquina, onde ele queria comprovar que uma máquina ela podia tanto agir como pensar como um ser humano, e o objetivo dele era fazer uma máquina se passar por um ser humano em um chat, conversando com um, para ver se era possível diferenciar um ser humano de uma máquina. Depois disso, a história foi avançando e em 56, depois da Segunda Guerra Mundial, criou-se de fato um campo para o estudo de inteligência artificial, e nesse campo, o objetivo deles era criar máquinas que conseguissem conversar com o ser humano de forma que o ser humano não conseguisse identificar que ele estava falando com uma máquina. Isso foi lá por volta da conferência de Dartmouth e onde tinha essa missão. Em 1964, a inteligência artificial ela deu outro passo quando foi criado o primeiro chatbot, conhecido como Elisa, em que a sua função era conversar de forma automática com os seres humanos, dando respostas concretas sobre o tempo, sobre o clima, sobre palavras-chave, imitando de fato uma conversa com um psicanalista ou com uma outra pessoa relacionada à área. E tudo isso foi em busca de criar uma forma de a máquina conseguir pensar e ser independente do ser humano. Então, com a inteligência artificial, isso é possível trazendo soluções inovadoras para tanto chat quanto hoje em dia para outras áreas que o Elias vai falar um pouco mais para frente com a gente. Existem três tipos de aprendizagem de máquinas. Eu irei informar para vocês a primeira delas, que é a aprendizagem por reforço. A aprendizagem por reforço é um modelo de aprendizagem de máquina de uma sequência de tomada de decisões. Então a gente aprende a atingir uma meta em um ambiente incerto e potencialmente complexo. No aprendizagem por reforço, o sistema de inteligência artificial enfrenta uma situação. O computador utiliza tentativa e erro para encontrar uma solução para o problema, para que a máquina determine se aquela ação foi válida ou não. A inteligência artificial ela recebe recompensas ou penalidades pela ação que executa. Seu objetivo é maximizar a recompensa total. O que quer dizer? Em linguagem de máquina seria mais um e menos um. Então poderemos usar um exemplo. Estamos no jogo aqui, é um labirinto. Colocamos o objeto em qualquer ponto do labirinto. Então, à medida que ele vai chegando até o fim, na saída do labirinto, ele recebe mais um.
E à medida que ele se afasta, ele recebe -1, recebe uma penalidade. Então a máquina ela acabaria aprendendo como sair do labirinto. Olá, meu nome é Nicolas e vou falar sobre os modelos de aprendizagem da IA. Vou começar com a supervisionada. O modelo supervisionado é baseado na regressão básica e na classificação. Ou seja, o ser humano fornece uma base de dados e ensina a máquina a reconhecer aquela base de dados. Esse modelo de aprendizagem é muito utilizado em data science, né, para previsão de mercado. Então, você fornece um banco de dados para a máquina e ela vai realizar as previsões. Mas também existe o aprendizado não supervisionado da IA, né, que essa é a forma menos utilizada pelas empresas. Isso porque a máquina começa a analisar os dados e identificar os padrões. E como é a máquina tentando aprender os conceitos por si só, então isso é um processo um pouco mais demorado. Mas um exemplo disso são as sugestões que aparecem para você tanto no Facebook quanto no LinkedIn. É isso. Como vimos, a inteligência artificial tem diversas áreas de conhecimento. Mas como que a gente consegue usar isso no nosso dia a dia, nas empresas, nos produtos, nos serviços que a gente tem? O uso da inteligência artificial ele é muito amplo, então a gente consegue usar em todas as áreas possíveis dentro da empresa. No atendimento ao cliente, por exemplo, a gente pode fazer por meio dos chatbots. Então a gente consegue criar modelos que vão responder às dúvidas mais frequentes, os questionamentos mais básicos e até mesmo aplicar análise de sentimento em cima dos usuários. Então a gente consegue validar quem é aquele cliente que está mais nervoso, mais estressado e poder direcionar um atendimento mais personalizado para aquele público, trazendo assim uma satisfação melhor, um retorno melhor para o cliente e auxiliando na resolução do problema. Dentro da contratação de serviços de crédito, por exemplo, a gente usa de modelos de risco e retorno. Então a gente consegue avaliar se faz sentido um certo valor para aquele cliente que está solicitando, se ele tem a renda necessária, se o risco, se ele é um bom pagador. Então basicamente aquele score que a gente tem dentro do Serasa, dentro do Boa Vista, são modelos de machine learning que estão rodando ali por trás, avaliando uma série de variáveis para poder dizer se aquele cliente ele pode receber aquele empréstimo, se ele pode receber aquele crédito para poder usar. Da mesma forma, são criados os modelos de fraude. Então, por exemplo, uma transação realizada em um horário de madrugada, em uma localidade diferente da onde você mora, são modelos que estão avaliando aquele tipo de transação e podendo garantir se faz sentido, se combina com aquele perfil que você tem junto com aquela empresa de crédito, junto daquele banco. Então, ali também há o uso de inteligência artificial analisando aquelas transações. Na visão computacional, por exemplo, a gente pode usar na validação de documentos. Então, garantir que um documento ele é original, não foi falsificado, se a assinatura não foi forjada. Então, a gente também consegue usar modelos que fazem a comparação de vários documentos diferentes, as suas assinaturas, seu padrão de escrita. Então, também é usado inteligência artificial. No marketing, ele tem mudado uma série de fatores e tem contribuído muito com essa área, porque através de inteligência artificial a gente consegue classificar grupos, perfis de clientes e direcionar campanhas de uma forma mais assertiva. Então a gente consegue até mudar a forma de linguagem dependendo do cliente. Então analisando os padrões de comportamento, o público, a faixa etária, a localidade, a gente consegue direcionar campanhas que vão trazer mais retornos de acordo com o investimento. No jurídico, por exemplo, também a gente consegue analisar os processos que a empresa tem, avaliar se é mais passível de conseguirmos uma causa ganha ou não, se vale recorrer àquele processo ou não. No RH, a gente consegue fazer filtros de perfis de candidatos a vagas, analisar currículos de uma forma mais acelerada, fazer um match mais preciso entre o candidato e a vaga que a gente tem dentro da empresa, garantindo assim uma melhor performance,
um melhor uso daquele funcionário, daquela vaga, e até garantir que a cultura da empresa está atrelado ao desejo do candidato. Então é um uso bastante positivo também dentro do RH. Na logística a gente também encontra bastante uso de inteligência artificial, seja nas rotas de entregas, por exemplo no iFood, ou no Uber, quando a gente pede, e ele já faz o cálculo de uma rota sugerida. No Waze, no GPS, são analisadas uma série de variáveis em questão de sinalização, em questão de segurança, de rota mais rápida. Então tudo isso tem inteligência artificial por trás. Seja também na economia de custos, por exemplo, uma empresa de carro fortes consegue sugerir as rotas mais seguras, o caminho mais rápido para fazer a entrega do dinheiro, colhimento de dinheiro, entregas de produtos também, indicar onde é o fornecedor, onde é o cliente que ele precisa fazer a entrega. Então tem um modelo ali por trás analisando as melhores alternativas. Então em todas as áreas a gente pode encaixar a inteligência artificial. É algo que está em bastante crescimento, bastante ascensão, e que daqui para frente é uma área que vai ter cada vez mais investimento, mais oportunidade e trazer um retorno muito positivo para todas as empresas que souberem utilizar e aplicarem essas técnicas, essa cultura de uso da inteligência artificial dentro dos seus negócios. Então é algo que vai ter oportunidade para todos, que todos deveriam aproveitar e conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais e assim ter todos os benefícios para si também. Olá, vamos falar aqui sobre as áreas de conhecimento da inteligência artificial. E pelas nossas pesquisas nós identificamos que existe uma segmentação em 3 grandes grupos, uma para cada tipo de aplicação e necessidade no mercado. Bom, vamos começar pela ciência cognitiva. Ela é baseada em pesquisa biológica, neurológica, psicológica, matemática. Se concentra em pesquisar como o cérebro humano funciona e como os seres humanos pensam e aprendem, sendo usado principalmente em sistemas especialistas, sistemas de aprendizagem, lógica difusa, algoritmos genéticos, redes neurais e agentes inteligentes. O segundo grande grupo da nossa lista é a robótica. Possui como disciplinas básicas a engenharia e a filosofia. Essa tecnologia produz máquinas robôs com faculdades físicas semelhantes às humanas, inteligência de computador e controle por computador, como a percepção visual, tato, destreza, locomoção e a condução. E o terceiro grande grupo são as interfaces neurais, que é a principal área de atuação da inteligência artificial hoje em dia, sendo essencial ao uso neural de computadores por seres humanos. Essa tecnologia propõe sermos capazes de conversar com o computador e robôs na linguagem humana, hoje só possível através da linguagem de máquina binários, como linguagem neural, reconhecimento de voz, interfaces multissensoriais e realidade virtual. Então a gente separou aqui 2 desses tópicos aqui para a gente abordar um pouquinho melhor, e começando pela rede neural. As redes neurais artificiais simulam um mecanismo de comunicação entre os neurônios para realizar o aprendizado de máquina, que é quando o computador é capaz de reconhecer e detectar padrões específicos. O objetivo é simular o funcionamento do cérebro para a tomada de decisões inteligentes. As redes neurais são criadas a partir de algoritmos projetados para uma determinada finalidade. É impossível criar um algoritmo desse sem ter conhecimento de modelos matemáticos que simulem o processo de aprendizado do cérebro humano. Basicamente, uma rede neural se assemelha ao cérebro em 2 pontos. O conhecimento é obtido através de etapas de aprendizado e peso sináptico são usados para armazenar o conhecimento. Uma sinapse é o nome dado à conexão existente entre neurônios. Nas conexões são atribuídos valores que são chamados de pesos sinápticos. Isso deixa claro que as redes neurais artificiais têm em sua constituição uma série de neurônios artificiais que são conectados entre si, formando uma rede de elementos de processamento. O próximo tópico que a gente vai abordar, a gente teve que fazer um resumo bem resumido, porque é um assunto que a gente encontrou bastante conteúdo na internet e não ia caber aqui no espaço no vídeo. Mas são as linguagens neurais. Com o crescente uso de tecnologias com inteligência artificial, é cada vez mais importante que os dispositivos entendam os usuários,
oferecendo melhores experiências e respostas às suas necessidades. Processamento de linguagem neural, PLN em português, é a tecnologia usada para ajudar dispositivos tecnológicos a entenderem a linguagem do ser humano, de maneira a responder suas demandas. Além de entender a linguagem humana, o NLP, a sigla em inglês, também se concentra em capacitar o dispositivo tecnológico para criar respostas, seja por meio de textos, áudios, para as nossas interações. Um grande exemplo desse processo são os sistemas de inteligência artificial dos nossos assistentes virtuais, tanto da Amazon quanto da Apple. E é isso.